E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Pessoal e um meio de transporte conveniente, confortável, confiável e rápido. Muitas vezes, o desempenho de um carro, conforme estipulado nos regulamentos, não é suficiente para o proprietário do carro, se o carro for usado como uma unidade para mover cargas ou estruturas auxiliares de transporte. Essa extensão da funcionalidade do veículo é possível com a instalação de um dispositivo especial que permita que o veículo seja usado para movimentar cargas e estruturas. Se o carro não for equipado com um mecanismo de reboque de fábrica, o proprietário do carro precisa entender as nuances legais que predeterminam a possibilidade de sua instalação no carro e de sua operação conforme pretendido. Vamos considerar no artigo que um engate de reboque para o carro a partir de uma posição construtiva, os tipos de mecanismos autorizados para instalação, as peculiaridades da legalização dos acopladores de tração e a penalidade prevista para sua instalação inadequada. História da origem e decifração do conceito. O surgimento dos primeiros reboques para veículos historicamente registrado durante a Guerra Mundial, quando havia uma necessidade técnica de movimentação rápida de cargas pesadas para fins defensivos, e as capacidades humanas não eram suficientes para esse fim. Muito tempo se passou desde aquela época, e agora os reboques são usados ativamente para resolver tarefas técnicas e domésticas. As estruturas de reboque projetadas para movimentar cargas de diferentes categorias são montadas no veículo, permitindo a gradação correta da carga sobre os elementos e mecanismos de trabalho do veículo de reboque. Com relação à terminologia, os mecanismos mais comuns de fixação de unidades de reboque são chamados de trailed, e também é possível encontrar nomes análogos, como Taubar ou Tovinich, sob a abreviação TCU. A palavra mais usada no vocabulário automotivo normativo é Taubar, cuja origem ninguém conhece 100%. Como uma variante da origem do termo, alguns especialistas propõem a versão de que ele vem das palavras alemãs Red, cabeça, e Go. Ir, combinadas e soando como um Fahrkopf, encurtadas ao longo do tempo para o nome conhecido atualmente de Taubar, barra de reboque. Há uma versão de que o nome foi tirado de um dispositivo usado como elemento de suspensão em uma carroça puxada por cavalos com a finalidade de transportar cargas pesadas. Independentemente do fato de qual seja a verdadeira origem da palavra, o termo Taubar é semelhante em significado à frase Fitch. Engate, usada ativamente para o nome da estrutura de acoplamento. Vamos considerar mais detalhadamente os recursos de design dos mecanismos disponíveis comercialmente, suas vantagens e desvantagens operacionais, que ajudarão a predeterminar a possibilidade de instalação e uso de um determinado elemento de tração em cada caso específico. Configurações de reboque, recursos de design. Os mecanismos de reboque diferem entre si não apenas na aparência, mas também no design e nas características técnicas, o que determina que o proprietário do veículo, antes de comprar um modelo específico, determine o tipo e o peso do sistema de reboque destinado ao transporte de mercadorias. Há 3 configurações de elementos de reboque à venda a suporte de reboque. Esse engate de reboque para carro é muito comum no exterior, usado para o transporte de motorhomes, caracterizado pela alta potência de tração e por um mecanismo de fixação confiável, cuja configuração exclui quase completamente a possibilidade de roubo do reboque. Um modelo de suporte desse tipo tem a forma de um quadrado, e o elemento de acoplamento no reboque tem configuração semelhante. As instalações na máquina sob o quadrado diferem em tamanho, dependendo da carga máxima permitida, pré-determinada pelo peso do reboque. A vantagem estrutural desse tipo de suporte é a presença de um mecanismo de travamento com uma trava, que permite proteger o reboque contra roubo. A única desvantagem desses projetos é a dificuldade de encontrá-los, eles praticamente não estão disponíveis nos mercados domésticos. Você terá de encomendá-los por meio de sites especiais ou lojas de revendedores.
Esfera arrastada. Esse tipo de dispositivo de arrasto é o mais comum entre os consumidores domésticos, caracterizado como um mecanismo universal. Entre as características vantajosas das unidades dessa categoria, os usuários chamam a simplicidade da instalação e a operação descomplicada. O design tem características de acoplamento decentes, e a barra de reboque na forma de uma bola funciona como um grande rolamento. A contrapartida para prender a barra de tração do reboque à barra de reboque e um cabeçote de tamanho apropriado. Esse projeto proporciona um funcionamento livre do reboque, sem folga, sem forca de arrasto e com excelente desempenho de frenagem. Um engate de reboque projetado para um carro de passeio na forma de um gancho de reboque, um projeto usado anteriormente para o transporte de mercadorias por carros com características de cross-country aprimoradas. Esse tipo de acessório é o menos conveniente em termos de operação e envolve certas dificuldades durante a instalação e quando usado como pretendido. Uma desvantagem específica desse dispositivo é a presença de cargas de choque durante o transporte da carga, o que se reflete na redução do período de operação do gancho. Dessa forma, o primeiro ou o segundo tipo de engate de reboque deve ser preferido na compra de mecanismos de fixação, levando em conta a modificação do reboque e seu elemento de acoplamento de fixação. Os engates de gancho são menos confiáveis. Os especialistas dizem que essas modificações serão completamente retiradas do mercado muito em breve. Ao selecionar o mecanismo, vale a pena considerar sua adequação ao tipo de carroceria e ao modelo do veículo. Aspectos legislativos da instalação do engate de reboque: registrar ou não registrar. Todo proprietário de carro, antes de comprar e instalar um engate de reboque, enfrenta um dilema se a instalação do dispositivo será legal ou não, se o reboque pode ser instalado no carro e operado como pretendido impunemente. A resposta a essa pergunta deve ser buscada no Código Legal sobre Conversão de Veículos e nas regulamentações do próprio veículo. As regulamentações legais sobre a conversão de veículos estão registradas no Regulamento Técnico sobre a Segurança de Veículos de Rodas, e os policiais de trânsito justificam a legalidade da modernização do carro com o artigo 12.5, previsto no Código de Ofensas Administrativas da Federação Russa. De acordo com os regulamentos técnicos, a barra de reboque não está incluída nas unidades que estão sujeitas a registro obrigatório. Nos casos em que a instalação é regulamentada pelo fabricante do carro, a maioria dos fabricantes de automóveis autoriza a permissibilidade de instalação de uma barra de reboque para o transporte de um trailer em um carro de passeio, desde a fábrica, predeterminando os locais para sua fixação. As informações sobre a permissão de instalação de equipamentos adicionais na forma de uma barra de reboque devem ser especificadas na documentação técnica do carro e na placa de carga localizada no lado do motorista do carro ou no compartimento sob o capô. A instalação de uma barra de reboque não está sujeita a registro sob as seguintes condições: a instalação e a operação do equipamento rebocado são autorizadas pelo fabricante. O veículo é equipado com um projeto de fábrica que possui um certificado de conformidade do modelo do dispositivo para o veículo específico. Ao instalar a barra de reboque, não são feitas alterações estruturais e a instalação é realizada de acordo com as regulamentações das instruções do equipamento. Em situações em que os regulamentos do carro não tenham permissão para operar um carro de passageiros como meio de transporte, ou a instalação de uma barra de reboque comprada envolva trabalho de soldagem ou perfuração, o equipamento deve ser registrado na Polícia de Trânsito. Casos em que a instalação de uma barra de reboque é proibida por lei. A maioria dos carros de passeio tem uma observação no certificado de licença informando que a instalação de um engate de reboque é permitida. Essa informação pode ser encontrada na documentação do veículo adquirido ou, na ausência de dados, você pode solicitá-la ao revendedor ou diretamente ao fabricante do veículo. Uma proibição categórica de equipar um carro da categoria de carro de passeio é autorizada exclusivamente nas situações em que a fábrica exclui a possibilidade de usar o carro como forca de tração para o transporte de mercadorias, incluindo reboques, devido ao projeto e às características técnicas do carro.
Outras situações permitem a instalação de uma barra de reboque sem penalidade e seu uso para a finalidade pretendida sem registro. No Departamento de Polícia de Trânsito, se o engate de reboque prevê a instalação sem interferência no projeto do carro e o mecanismo possui certificados de qualidade e montado de acordo com as exigências do fabricante do carro. Com a obtenção de uma permissão, quando a instalação do engate de reboque interferir no projeto do veículo. Ao usar uma barra de reboque em carros de passeio, deve-se levar em conta que o peso do reboque não deve exceder o peso do carro carregado. E a tonelagem total do carro com o reboque não pode exceder o valor de 3,5. Vamos considerar qual documentação o motorista deve ter ao operar uma barra de reboque em cada uma das situações e como legalizar o dispositivo de tração, se esse registro for exigido por lei. Documentação necessária e nuances do registro. A operação de veículos com um engate de reboque exige que o proprietário do carro tenha os seguintes documentos: passaporte do equipamento instalado contendo dados sobre sua instalação. O passaporte deve conter uma marca da oficina onde o engate de reboque foi instalado no carro. Certificado do equipamento instalado. Ata sobre o trabalho realizado na instalação. Esses documentos serão suficientes para a inspeção na estrada, em situações em que o engate de reboque instalado for certificado para uso em um modelo específico de veículo. Caso contrário, quando o equipamento em uso não estiver especificado no manual do usuário como permitido para uso, tiver peculiaridades na instalação, então o proprietário do carro deverá tomar cuidado, para evitar problemas com a lei, para registrar a estrutura de reboque e engate. Vamos considerar em detalhes o algoritmo, que é a resposta à pergunta sobre como montar um reboque para uso em um carro de passeio, em conformidade com todas as normas legislativas e processuais. O procedimento envolve as seguintes atividades: visitar o Departamento de Polícia de Trânsito, onde necessário apresentar um requerimento que contém uma petição para um exame preliminar com permissão subsequente para instalar equipamentos de tração. Junto com a solicitação, o proprietário do carro deve apresentar o STS, o pontos e suas cópias, a documentação da unidade instalada. Após receber o veredicto dos especialistas da GIBD, com base na permissão, o proprietário do veículo deve se dirigir a um centro especializado com autoridade para realizar os trabalhos de instalação e instalar o equipamento no carro. A confirmação da instalação especializada e o ato de execução dos trabalhos do contratado, a declaração e o certificado de conformidade da instalação. Os documentos acima dão o direito de solicitar a uma organização autorizada a realizar uma inspeção das alterações e emitir um cartão de diagnóstico. Apresentar o carro ao Departamento de Polícia de Trânsito para o exame final. O proprietário do veículo deve apresentar às autoridades da Polícia de Trânsito uma declaração do centro de serviço, uma folha de diagnóstico certificando a segurança das alterações feitas, documentos do veículo e da peça instalada, a permissão original para instalar. A TCU do Comitê de Especialistas. Após a perícia técnica no Departamento de Polícia de Trânsito e a verificação dos documentos apresentados, o proprietário do veículo receberá um certificado autorizando a operação do veículo com o equipamento de engate e reboque instalado. O certificado que confirma a segurança da instalação e uma garantia de operação sem punição do veículo com o tal-bar instalado. Não se deve esquecer que um reboque que será usado para o transporte de mercadorias também precisa ser legalizado. Penalidades por instalação inadequada do engate de reboque. A estrutura de acoplamento para transporte de mercadorias, apesar de não estar identificada na documentação legislativa como um equipamento adicional do carro, por instalação inadequada ou instalação em desconformidade com as normas implica em penalidade financeira para o proprietário do carro. A punição é determinada pelo artigo 12.5 do Código Administrativo da Federação Russa, que determina uma multa de 500 a 5.000 rublos em tais situações: falta de documentos para a barra de reboque ou não conformidade da estrutura de reboque com os padrões estabelecidos pelo fabricante do carro. A barra de reboque instalada em um local inadequado ou com defeitos técnicos.
Defeito técnico da estrutura. A medida da punição é pré-determinada pelos critérios de perigo que o proprietário do veículo suporta ao usar um carro com um engate de reboque que não atende aos padrões da amostra ou sua instalação incorreta. Os especialistas recomendam ter documentos que confirmem que a barra de reboque é segura para uso. Caso contrário, o proprietário do carro sofrerá uma penalidade financeira. Se a multa não for reconhecida, ela terá de ser contestada no tribunal, o que nem sempre é financeiramente vantajoso. Para resumir, como qualquer outro acessório ou equipamento adicional, uma TCU deve ser instalada com sabedoria. E a explicação para essa situação não está apenas na perspectiva de um encontro com as autoridades policiais, que pode ser punido com uma multa, mas também na segurança pessoal na estrada. A instalação de equipamentos inadequados e sua operação, especialmente se violarem o projeto do carro, reduzem várias vezes a segurança do veículo, o que pode levar a precedentes que ameaçam a saúde e a vida do motorista, dos passageiros, dos transeuntes ou de outros proprietários de carros. Se a TCU for extremamente necessária, escolha os projetos autorizados pelo fabricante do carro, preferindo o trabalho de instalação em centros especializados, que determinará a qualidade do procedimento, a instalação em conformidade com a tecnologia e garantirá a segurança do dispositivo em operação. Em conclusão, o engate de reboque é uma ferramenta essencial para quem precisa transportar cargas de forma segura e eficiente. Conhecemos os diferentes tipos disponíveis no mercado, suas finalidades específicas e a importância de uma instalação correta para garantir a segurança nas estradas. Além disso, é fundamental estar ciente das penalidades associadas ao uso ilegal, que podem resultar em multas e complicações legais. Portanto, ao optar por um engate de reboque, sempre priorize a legalidade e a segurança, garantindo assim uma experiência de transporte tranquila e sem contratempos.